Nós vamos continuar as nossas reflexões sobre o livro do Gênesis e nós já estamos no capítulo 13. Portanto, vamos continuar com a história de Abraão. E o título da nossa meditação de hoje, da nossa reflexão, é a promessa de Deus: a tua descendência será numerosa. Quando Abraão e Lot estavam na terra prometida, e a terra prometida, na parte sul, é uma terra pobre, que não tem muita água, não tem muita vegetação, e, como é de esperar, tanto Lot como Abraão tinham bastantes rebanhos, e era inevitável que houve uma discussão entre os pastores de um e de outro, porque cada um zelava pelos interesses dos seus patrões. Então vemos isto no capítulo 13, versículo 8 a 12. Disse Abraão a Lot: peço-te que entre nós e entre os nossos pastores não haja conflitos, pois somos irmãos. Não tens esta região toda diante de ti? Separemo-nos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Lot ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era inteiramente regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, estendendo-se até Soar. A planície era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Lot escolheu toda a planície do Jordão para ele e dirigiu-se para o Oriente, separando-se um do outro. Abraão fixou-se na terra de Canaã e Lot nas cidades da planície, na qual ergueu as suas tendas até Sodoma. Portanto, nós vemos que Abraão, que tinha um coração pacífico, deu a prioridade a Lot para escolher aonde queria viver. Claro que Lot escolheu a planície do Jordão, que era bem fértil por causa da abundância da água e tinha muita vegetação para o gado comer. E então vemos que Abraão escolheu, portanto, se Lot foi para o Oriente, vemos que Abraão foi para o Ocidente, para a região desértica, onde a água e a vegetação eram muito reduzidas. Portanto, com o desejo de paz, Abraão não se importou de viver numa região onde poderia muito bem ter um prejuízo material. Portanto, ele preferiu ter uma vida mais pobre do que estar em desavenças com o seu sobrinho Lot. E vemos que esta sensibilidade, este amor à paz, como hoje falta nas famílias, e um dos maiores problemas que existe nas famílias é as partilhas. Se os pais soubessem as arengas que os filhos têm depois da sua morte, eu tenho a certeza que os pais não juntariam com tanto sacrifício meia dúzia de tostões. Mas o perigo das riquezas é assim mesmo. E é interessante que depois de Abraão ter escolhido a região mais pobre, realmente o Senhor fala-lhe e faz-lhe duas grandes promessas. Mas é interessante nós vermos que ter um coração de paz só é possível se está unido a Deus, como Abraão estava.
E São Paulo fala que só, portanto, isto agora já é à luz do Novo Testamento, só quem tem o Espírito Santo a trabalhar na sua alma pode produzir os frutos. E um dos frutos do Espírito Santo na alma é precisamente a paz. E realmente o Senhor também diz, só com ele é que podemos dar bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, vemos como Abraão, pelas obras que ele fez, ele preferiu a pobreza, e de certeza naquela região pobre alguns dos seus animais iriam morrer, porque não havia pastagens para todos os rebanhos. Mas vemos como é importante, para Abraão a paz. Portanto, ele é um homem de coração pacífico. E quando ele já estava dirigindo-se para Canaã, para a parte ocidental da Terra Santa, o Senhor disse-lhe: ergue os teus olhos e do sítio em que estás contempla o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda a terra que estás vendo dar-te-ei a ti e aos teus descendentes para sempre. Farei que tua descendência seja numerosa como o pó da terra, de modo que só se alguém pode contar o pó da terra, poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre esta terra em todas as direções, porque eu te darei. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos isto. Abraão aceitou a pobreza, aceitou possuir menos, e em contrapartida o Senhor faz duas promessas materiais. A terra que tu estás a percorrer, eu dar-te-ei a ti e à tua descendência. E mesmo numa terra pobre, a tua descendência será numerosa como o pó da terra. Portanto, vemos que pela santidade do seu coração, Abraão encontrou mérito aos olhos de Deus. E o mérito que Abraão tem aos olhos de Deus é a sua fé. Portanto, vemos, Abraão é um grande exemplo da obediência na fé. Quando o Senhor diz-lhe, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar, ele foi. O Senhor promete-lhe agora, eu vou-te dar esta terra, à tua descendência. Ele não viu esta promessa, mas acreditou na palavra do Senhor. Não tinha filhos e o Senhor promete-lhe uma grande e numerosa descendência, apesar de ele já ter a sua idade e a sua mulher também já ter passado a idade de ser mãe. Mas se o Senhor me vai dar uma grande descendência como o pó da terra, eu acredito. Portanto, vemos que se o Senhor o considerou justo, foi por causa da sua fé. Portanto, vemos que é a fé de Abraão que realmente o tornou amigo de Deus. Não foi por causa de nenhuma obra segundo a lei de Moisés, que ainda não existia. Mais tarde, quando Abraão pergunta ao Senhor, como é que eu sei que tu vais me conceder isto? O Senhor fez a aliança com Abraão, que nós vamos ver nas próximas semanas. E é interessante que o Senhor vai
pedir a Abraão como sinal de pertença ao povo da, de Abraão, como sinal de pertença à descendência de Abraão, o Senhor exige que todos os meninos que nascerem dentro dos descendentes de Abraão, todos deveriam ser circuncidados aos 8 dias. Mas isto seria um sinal como pertença ao povo descendente de Abraão. Mas o Senhor o considerou justo muito antes de lhe fazer esta exigência. E por isso nós vemos que a circuncisão realmente é um rito que Deus pede a Abraão, que deve ser visto à luz da promessa que o Senhor fez: a tua descendência será numerosa. E então, por que o rito da circuncisão? O rito da circuncisão é que nós estamos numa época, 2000 anos antes de Cristo, num país pobre, onde não há grande água, não há higiene, não há medicina, não há medicamentos. Portanto, quando há uma infecção, quando há uma doença, realmente torna-se difícil de escapar. E então este rito da circuncisão era para evitar doenças, principalmente a esterilidade entre os homens descendentes de Abraão. Portanto, havendo a circuncisão, portanto, há mais higiene, há menos possibilidade de infecções, há menos possibilidade de doenças, e se Deus quer multiplicar os descendentes de Abraão, Deus quer, com a ajuda do ser humano, Deus quer multiplicar os descendentes de Abraão. E por isso este rito da circuncisão era realmente para ajudar a fecundidade masculina e evitar a esterilidade masculina. E vemos que, ao longo dos séculos, os judeus, e ainda hoje, dão grande importância ao rito da circuncisão. E nós vemos que no tempo de Jesus, isto é realmente, continua a ser de uma grande importância, e Jesus mesmo foi circuncidado aos 8 dias, quando lhe deram o nome, diz o Evangelho, como também vemos João Batista foi circuncidado e aos 8 dias Zacarias deu-lhe o nome de João, mas começa a ser um problema no tempo da Igreja Apostólica, no tempo dos apóstolos. Porque no tempo dos apóstolos nós temos cristãos vindos do judaísmo e temos cristãos vindo das nações pagãs. Portanto, nós temos dentro da igreja do tempo dos apóstolos cristãos judeus todos circuncidados e cristãos não judeus vindos do paganismo que não são circuncidados. E então foi em Antioquia que começou a haver uma grande discussão. Sem autorização dos apóstolos, alguns cristãos judeus vindos de Jerusalém chegaram a Antioquia e começaram a dizer
se os cristãos não judeus não forem circuncidados, não podem salvar-se. Têm que pertencer ao povo de Deus. E os judeus consideravam as nações pagãs que não pertenciam ao povo de Deus. Portanto, para pertencer ao povo de Deus, tem que se circuncidar segundo a lei de Moisés. E então vemos que entre estes cristãos vindos de Jerusalém e Paulo e Barnabé, houve uma discussão terrível, porque São Paulo e São Barnabé diziam que não é necessário ser circuncidado para pertencer ao povo de Deus, porque nós estamos a viver numa nova aliança, numa nova lei instaurada por Jesus Cristo, e por isso não é necessário mais a circuncisão. E como não se chegava a uma conclusão, Paulo e Barnabé e estes cristãos que vieram causar este problema, subiram todos a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos. E nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio de Jerusalém. E então nós vemos que foi neste concílio de Jerusalém que foi decidido categoricamente, até é curioso que diz claramente o livro dos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo e nós somos da opinião de não infligir aos cristãos vindos das nações pagãs as normas da lei de Moisés. Porquê? Porque nós não somos salvos pela circuncisão ou pela lei de Moisés, nós somos salvos pela fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vemos, por exemplo, nós somos cristãos pelo nosso batismo e nós recebemos o batismo graças à fé dos nossos pais e padrinhos que pediram para nós a filiação divina. Portanto, foram os nossos pais e padrinhos que professaram a fé em nosso nome. E por isso, a fé dos nossos pais e padrinhos foi suficiente para que nós recebêssemos todas as graças inerentes ao batismo. Portanto, vemos que com a nova aliança, nós estamos numa nova economia da graça. E vemos que este Concílio de Jerusalém causa a ruptura, a separação definitiva entre judeus e cristãos. E por isso, a partir do Concílio de Jerusalém, vemos que os judeus se separam cada vez mais dos cristãos e há cada vez mais uma perseguição das comunidades judaicas aos cristãos. E vemos como São Paulo e os seus discípulos, portanto, vemos como Timóteo, Silas, Barnabé, enfim, todos aqueles que acompanhavam São Paulo e colaboravam com São Paulo, tinham grandes sofrimentos da parte dos judeus, e vemos estes sofrimentos todos descritos nas cartas que São Paulo dirige aos cristãos. E esta questão da separação entre judeus e cristãos, e realmente nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, isto parece uma questão muito simples, mas é uma questão que é primordial saber, porque há muitas seitas protestantes que ainda hoje estão separados
da Igreja Católica, porque eles seguem as normas da lei de Moisés. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia é uma igreja protestante que o dia santificado para eles continua a ser o sábado e não é o domingo. Nós temos também, e sabemos isto que é o mais comum entre nós, as testemunhas de Jeová não comem nada com sangue e não aceitam transfusões de sangue, porque na lei de Moisés se acreditava que o sangue era a alma da pessoa. Portanto, como a alma é algo que pertence a Deus, não se pode comer o sangue. E nós sabemos perfeitamente que a alma não é o sangue. O sangue vivifica o corpo, porque o sangue recebe o oxigênio dos pulmões e transmite a vida, a regeneração às células de cada órgão do nosso corpo. Portanto, o sangue é uma parte material do nosso corpo, não tem nada a ver com a nossa alma. Também outra coisa que nós sabemos dos protestantes é que eles nos condenam e nos acusam que nós somos idólatras porque temos nas nossas igrejas imagens, e na lei de Moisés se proíbe ter imagens, ou melhor, adorar imagens. Portanto, eles confundem o culto de veneração, de respeito, com a adoração. E muitas das nossas práticas realmente são para os protestantes um escândalo. Porquê? Porque eles ainda estão apegados a muitas normas da lei de Moisés. E nesta luta que São Paulo tem com os judeus, vemos que São Paulo pega muito forte esta questão, que Abraão foi justificado pela fé, porque ele acreditou no Senhor mesmo sem ver, acreditou nas suas promessas mesmo sem as ver, e isto foi atribuído como justiça, como santidade, como mérito aos olhos de Deus. E, portanto, Abraão é justo não por causa da circuncisão, porque ela só apareceu mais tarde, e também não foi por causa de nenhuma prática da lei de Moisés, porque a aliança de Deus com Moisés vai aparecer só séculos mais tarde. Portanto, o que fez Abraão, repito novamente porque isto é muito importante, o que fez Abraão ser justo, ser santo aos olhos de Deus, é a fé. E São Paulo, principalmente nas suas cartas aos Romanos, aos Gálatas, etc., São Paulo diz claramente que nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, porque acreditamos no Deus que Abraão acreditou. O Deus de Abraão é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós somos descendentes de Abraão. O Senhor prometeu a Abraão, na tua descendência todas as nações serão abençoadas, e esta promessa só se realizou em Jesus Cristo. Foi ele, segundo a carne, era descendente de Abraão, era circuncidado. Portanto, Jesus é verdadeiro judeu, mas ele, pela sua obediência ao Pai, realizou a nossa salvação. E pela sua morte e ressurreição, o Senhor estabeleceu uma nova e eterna aliança, como ele disse na última ceia, e todos são chamados a fazer parte do novo povo de Deus. E nós fazemos parte do novo povo de Deus pelo batismo, pela fé. Por isso, a oração mais importante do batismo
é a profissão de fé. E nós temos isto, documentos cristãos, desde o tempo dos apóstolos. Nós temos descrições de como os cristãos primitivos eram batizados, e eles por 3 vezes diziam: sim, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Por isso, o credo pequenino que nós rezamos é chamado o símbolo dos apóstolos. Porquê? Porque tem 12 artigos, resume em 12 artigos todas as verdades que Deus revelou, principalmente através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, é esta profissão de fé que nos faz ser membros do povo da nova e eterna aliança. E podemos dizer que Abraão é o nosso pai da fé, porque ele acreditou no mesmo Deus que nós acreditamos. E é curioso que Jesus Cristo faz alusão a esta futura universalidade quando ele, por exemplo, elogia a fé do centurião. Jesus, quando ouviu o centurião a responder: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, diz só uma palavra e o meu servo ficará curado. E realmente o Senhor disse àqueles que o seguiam: não encontrei ninguém em Israel com tanta fé. Digo-vos que do Oriente e do Ocidente, muitos virão sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Portanto, unidos ao povo da primeira aliança, unidos aos judeus que abraçaram a fé, e nós vemos que os apóstolos eram judeus, Nossa Senhora era judia, os primeiros grandes apóstolos todos eram judeus, e foram esses judeus convertidos a Cristo que levaram o evangelho por toda a parte. Com certeza Lázaro, as santas mulheres que seguiram Jesus, também elas foram apóstolos e discípulos de nosso Senhor Jesus ressuscitado. Portanto, virão sentar-se à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó, muitos que virão do Oriente e do Ocidente. E São João no Apocalipse diz claramente que viu diante do trono de Deus e do Cordeiro uma grande multidão com vestes brancas que ninguém podia contar, pessoas que vinham de todas as nações, tribos, povos e línguas. Portanto, no céu, São João contempla num só povo, tanto os justos do Antigo Testamento como os justos do Novo Testamento. Todos unidos à volta de Deus e do Cordeiro. Portanto, nós vemos que realmente Deus cumpre a sua promessa: farei que a tua descendência seja numerosa como o pó da terra, e realmente é verdade. Se nós pensarmos desde que a Igreja de Cristo foi fundada no dia de Pentecostes até ao fim do mundo, quantos e quantos e quantos hão de crer em Jesus. Portanto, vemos que Nosso Senhor prometeu a sua Igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor prometeu estar conosco até ao fim do mundo. Portanto, a sua Igreja durará até ao fim do mundo, mesmo com perseguições, mesmo nas catacumbas, não importa, sempre a Igreja de Cristo continuará, sempre. E por isso
é pela fé em Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão, que nós pertencemos pela fé à família de Abraão, pai dos crentes. Por isso, é muito importante, quando nós ouvirmos as testemunhas de Jeová, ou os evangélicos, ou os pentecostais a falarem tudo, realmente é importante nós termos isto claro. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras da lei de Moisés. Portanto, Jesus Cristo, pela cruz, pelo seu sacrifício, pela sua paixão, morte e ressurreição, anula o antigo culto e substitui pelo novo culto. O antigo sacerdócio pelo novo sacerdócio. Substitui o templo de Jerusalém pela igreja, corpo de Cristo. E por isso, realmente é muito importante que nós tenhamos esta convicção. Realmente somos filhos de Abraão pela fé, somos membros do corpo místico de Cristo pela fé, estamos com o Senhor pela fé, e é esta fé que nos une ao Senhor que nos faz realmente fazer obras que tenham mérito aos olhos de Deus. Por exemplo, uma destas obras é levar a nossa cruz todos os dias. Quem quiser ser o meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, pegar a nossa cruz, realmente a gente pode tomar gemendo, chorando, queixando-se, pois é normal, a gente é de carne e osso, mas é importante nós levarmos a nossa cruz com fé, com os olhos postos em Deus. E que realmente o demónio nunca nos deixe vacilar, o demónio realmente não permita, não nos tente contra a fé. E por isso que ele nunca, realmente o demónio nos faça quebrar a nossa fé ou pôr a nossa fé em coisas que não salvam. Por isso que nosso Senhor venha em nossa ajuda e nos dê esta fortaleza na fé. Amém.